Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero pedir aos irmãos que estão em pé juntamente comigo nesse momento, que abram as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo a Filemon. Carta do apóstolo Paulo a Filemon. Enquanto os nossos irmãos encontram essa carta de apenas 335 palavras no seu escrito original, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade tão especial que Ele me concede de estar aqui nessa cidade, desde ontem, cooperando com essa igreja, com esse ministério. Minha gratidão ao pastor Sisaque Valadares. Para mim é uma grande honra estar próximo do pastor Sisaque, uma grande referência. Eu tive a grata alegria de ser aluno quando ele ministrou nas bodas de ouro no IBAD. Pastor, uma grande alegria estar aqui juntamente com o senhor. Eu ouvi ministrar algumas vezes, mas a ministração sobre Jabes, prolongando as fronteiras, alargando as fronteiras, sem dúvidas nenhuma marcou a minha vida, pastor. Que Deus abençoe a sua vida, seu ministério. Nós também em Campos do Jordão oramos pela irmã Rosângela. Nós também oramos por ela e ficamos muito felizes com as boas notícias que recebemos. Que Deus abençoe os obreiros e é muito especial estar aqui. Somos de Campos do Jordão, ali também tem uma igreja vibrante, irmãos. Além do turismo, do frio, tem uma igreja que adora Jesus. Uma igreja que está completando 70 anos. E eu estou muito feliz de estar representando nessa noite a minha igreja também. A carta de Paulo a Filemon diz assim a partir do versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Afia e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em sua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da sua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor. Porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram reanimadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Solicito-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil é. Eu te enviarei novamente, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas, ou como o meu próprio coração. Amém? Os irmãos, podem-vos assentar. A minha gratidão também ao meu amigo, evangelista Lincoln Pires, sua família, que está me recebendo com tanta honra, irmãos, nesses dias. Nem merecemos tanto. E eu sou profundamente grato por tudo que ele está oferecendo e fazendo por mim.
Meus irmãos, essa carta, sem dúvidas nenhuma, diferente de todas as epístolas, onde cada uma delas há a tratativa direta de um problema relacionado a uma heresia ou a uma distorção doutrinária, essa, por si só, como disse, ela tem 335 palavras dentro do grego original. Mas essa carta, ela poderia ser identificada como um dos grandes manuais de relacionamento do Novo Testamento. Alguém disse, de forma muito eficaz, que se todos os escritos do Novo Testamento fossem perdidos e restasse as 335 palavras dessa carta, certamente conheceríamos a dimensão do amor de Deus. Esse amor que se revela, esse amor que se expande tanto a escravos como a senhores de escravos. Evangelho esse que é eficaz na sua comunicação e nas suas verdades. A carta apresentada inicia com os seus personagens principais. Paulo, ele se apresenta como prisioneiro de Cristo. Diferente de todas as outras cartas, Paulo não inicia dizendo que é apóstolo. Paulo não inicia reforçando mais uma vez a sua vocação, o seu chamado. Na verdade, ele diz a sua condição e, explicando a sua condição, afirmando a sua condição, ele também diz propriamente de onde ele se encontra nesse instante. Ele se encontra preso. Essa informação é tão importante e ela é tão gritante para Paulo, que ele vai fazê-la pelo menos 3 vezes dentro dessa carta. Ele vai afirmar que é prisioneiro. Mas o mais interessante de tudo é que ele diz de forma muito clara: eu não sou prisioneiro de Roma. Eu não sou prisioneiro de César. Eu não sou prisioneiro das algemas dos homens. Eu sou prisioneiro de Cristo. O mais interessante nessa afirmação é que quando se diz prisioneiro de, isso tem a ver com pertencimento. Paulo diz em outras palavras: eu não pertenço aos poderes humanos. Eu não pertenço a Roma. Eu não pertenço aos impérios do mundo. Eu pertenço a Cristo. Ele é o meu Senhor. Paulo, ele faz uma aplicação poderosa, não somente a Filemon, não somente a Fia e a Arquipo, que F.F. Bruce diz de forma muito clara, que é uma família. É Filemon, é sua esposa, seu filho, que quando o Evangelho fora conhecido em Colossos, propriamente dito por um homem chamado Epáfras, um dos discípulos de Paulo, quando esse pregara de forma eficaz o Evangelho entrou dentro da casa de Filemon. E agora, Filemon foi encontrado de uma forma tão poderosa pelo Evangelho, e o Evangelho em sua razão, ele é poderoso para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho foi tão eficaz que agora a casa desse homem passa a ser uma extensão do reino de Deus. Sua casa passa a servir como igreja. As igrejas, nos dias primitivos, eram casas. Os cultos eram normalmente aos domingos pela manhã. A igreja é perseguida. Domingo de manhã, um dia de conservação. Um dia onde tudo voltava ao normal pós-sábado. Por isso, os irmãos se reuniam logo pelas 5, 6 horas da manhã, fugindo totalmente dos olhares da perseguição. Aquela casa passou a ser um ambiente da graça de Deus. Aquela casa passou a ser uma referência de um altar onde o Evangelho é pregado.
isso o evangelho causa até hoje. Ele entra dentro da casa do senhor do escravo, ele entra dentro da casa do escravo, ele entra dentro da casa do médico, ele entra dentro da casa do paciente, e de repente, aquele ambiente totalmente quebrado, aquele ambiente totalmente prejudicado, passa a ser um ambiente da graça, passa a ser um ambiente onde o evangelho de Cristo é conhecido de forma poderosa, porque o evangelho ainda transforma, o evangelho ainda causa resultados poderosos. Se não fosse assim, eu duvido que nós estaríamos aqui, mas porque o evangelho é eficaz, meu irmão, porque o evangelho ainda é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentio. Nós estamos aqui porque o evangelho alcançou a nossa vida, o evangelho alcançou a nossa família, e hoje nós somos família de Deus, por intermédio do amor poderoso e misericordioso de Jesus. Essa casa passa a ser uma extensão, essa casa passa a ser porta da graça, essa casa passa a ser um ambiente onde as verdades sagradas serão conhecidas, aonde a ministração será feita. Então, a notícia chega ao apóstolo: alguém se converteu. Quem se converteu é um homem por nome de Filemão. Filemão é apresentado por todos os historiadores e pensadores como alguém que possui alguma coisa. Ele tem propriedades. Se não tivesse, ele não teria direito de ter escravos. Roma concedia esse direito somente a quem poderia dizer a Roma: eu tenho condições de dar um retorno para aquele que vou escalar para ser o meu escravo. Nos dias primitivos, escravo podia ser médico, escravo podia ser advogado, porque essa nomenclatura não indicava que ele deveria comer terra, não. Ele serviria diretamente o seu senhor, trabalhando, e o seu senhor garantiria a ele retorno, para que ele oferecesse trabalho, e oferecendo o trabalho que era esperado, ele podia ter a sua vida, desde que não furtasse, não lhe causasse dano e não fugisse. A partir do momento que o seu escravo fugisse, toda a ordem da justiça de Roma, porque ela conhece os escravos, eles são credenciados, eles tinham o direito de aprisionar. Aprisionando, eles poderiam ser torturados até a morte, ao menos que o seu senhor dissesse: eu o perdoo, eu lhe dou nova chance. Oh, glória ao nome do Senhor. Qual é a cena apresentada nessa carta? Porque ela é um manual de amor e de relacionamento. Primeiro, essa carta não é escrita somente pelos verbetes gregos, não. Essa carta, ela é totalmente escrita pela misericórdia, primeiramente. Ela é escrita pelo poder da graça. Ela é escrita, conduzida pelo amor de Jesus Cristo. Porque a cena, diferente de todas, eu já disse, e essa repetição é necessária. Paulo não diz ser apóstolo, Paulo diz ser prisioneiro. E essa informação, nesse instante da carta, diz todo respeito a tudo que vai acontecer na sua sequência. Porque se Paulo se apresenta como prisioneiro, primeiramente, ele tem propriedade para dizer e para falar o que ele vai afirmar. Paulo poderia iniciar essa carta dizendo: Filemão, quem está escrevendo para você é o pastor Paulo, me obedeça, faça o que eu estou mandando. Paulo detinha esse direito. Mas é interessante que antes de apresentar a sua solicitação e o seu pedido, primeiramente Paulo vai elogiar.
não somente o que Filemão faz, mas a fé que ele possui. Paulo dirá a ele: Filemão, eu ouvi tão bem acerca de você, que todas as vezes que eu vou orar, oh glória ao nome do Senhor, eu me recordo de você nas minhas orações, e eu peço a Deus, que a sua pregação seja eficaz, e que o conhecimento de Jesus Cristo seja a cada dia mais eficaz, através da sua comunicação para com a igreja do Senhor. A sua pregação, ela é tão próxima daquilo que nós estamos pregando, que o que você prega animou o coração dos irmãos, animou o coração da igreja. Por quê? Porque o que Paulo pregava era Cristo. Certamente o que Filemão pregava era Cristo. Irmão, quando se prega Jesus, os resultados são inevitáveis. Quando se prega o evangelho de Jesus, os resultados são garantidos, porque o evangelho é cristocêntrico. O evangelho não é antropocêntrico. O evangelho tem um Senhor. O Senhor do evangelho é Jesus. E como Senhor do evangelho, não existe outra mensagem. A mensagem é do manso Nazareno, que se entregou como oferta excelente no madeiro maldito dos homens, e entregou-se à humanidade como a oferta do perdão. Essa é a mensagem do evangelho. Então certamente o que Filemão aprendeu foi essa mensagem, e ele estava pregando, e essa mensagem causava alegria no coração daquela igreja, porque quando o evangelho é pregado, quando Jesus é aplicado, certamente a igreja será animada. Irmão, não precisa inventar, não é os métodos. Quando o evangelho não é pregado, sobra espaço para qualquer outra coisa. Agora, quando o evangelho é pregado, ele preenche a alma. Quando o evangelho é pregado, ele causa alegria, ele traz avivamento. Irmão, não se precisa rotular a causa do avivamento, não precisa de credenciais, é só abrir as escrituras e afirmar que o túmulo está vazio e que Jesus é o Senhor. Isso produz alegria na igreja. Bendito é o nome do Senhor. Filemão, a sua fé é eficaz. Filemão, o que você prega é eficaz. Filemão, o que você ensina é tão poderoso que a igreja está animada. Glória ao nome do Senhor. Só que tudo isso, Paulo está se utilizando de uma opção em que ele detinha o poder, como eu disse, para simplesmente mandar. Mas ele prefere iniciar elogiando. Não elogiando de forma falcatruosa, mentirosa. Não bajulando, mas reconhecendo o que se faz na obra de Deus. O que se faz na obra de Deus, para o apóstolo Paulo, precisa ser reconhecido. Quando se faz com excelência e para a glorificação do nome do Senhor. Paulo está reconhecendo isso. Aí Paulo vai dizer: a sua fé é eficaz, sua comunicação é eficaz, você é alvo das minhas orações. Na continuidade, Paulo vai dizer: o seu cristianismo, o seu evangelho, ele não é somente vertical, ele funciona na horizontal. Glória ao nome do Senhor. Não é só vertical, funciona dentro da comunidade. Você ama a Deus sobre todas as coisas, mas você ama o próximo como a ti mesmo. É o que Jesus ensinava aos discípulos. Filemão é conhecido e reconhecido como um discípulo de Jesus. Irmão, para você ser conhecido como um discípulo de Jesus, o seu culto precisa funcionar na vertical.
Mas o seu culto precisa funcionar na horizontal também. Aqui não tem demônio, aqui não tem irmão inimigo, aqui é família de Deus. Aqui são todos salvos pelo mesmo sangue. Aqui são todos perdoados pela mesma graça. Aqui são todos alcançados pelo mesmo evangelho. É por isso que eu não posso te tocar devido aos protocolos, mas eu posso dizer para você, nem que seja de canto de olho, eu te amo, meu irmão, porque o evangelho que te alcançou, alcançou a minha vida. O evangelho que te buscou, buscou a minha vida também, e nós estamos aqui como resultado eficaz dessa mensagem, que não foi falha, mas foi poderosa para o seu exercício. E quer uma prova disso? Você está aqui nessa noite salvo, você está aqui nessa noite alcançado por essa mensagem poderosa. É disso que Paulo está falando. Mas agora Paulo vai começar a apresentar algumas coisas que são necessárias. Paulo recebe uma informação. Qual é a informação que Paulo recebe? Paulo vai dizer dentro dessa carta que Epáfras está com ele na prisão. Aqui está o checkmate. Qual é a cena? A cena é que vai entrar mais um prisioneiro capturado pela justiça de Roma. Ele vai entrar dentro da prisão. Quando ele entra dentro da prisão, sem ferir o texto sagrado, se Epáfras está junto com Paulo, Epáfras é de Colossos, Epáfras pregou o evangelho para Filemão, certamente ele sabia quem entrou dentro daquela prisão. Quem entrou é Onésimo. Quem é Onésimo? Um escravo de Filemão. Para ele estar dentro daquela prisão, certamente ele fugiu, porque anteriormente da sua fuga, ele roubou o seu senhor. Roubando o seu senhor, qual é a sua iniciativa? Correr para Roma. Dentro de Roma ele se mistura com a multidão. Não há possibilidade de ser reconhecido e capturado. Porém, se for capturado, será levado à prisão. Sendo conduzido à prisão, ele voltará para a casa do seu senhor. Mas antes de regressar, ele precisa necessariamente esperar a sua punição. Ele vai para a prisão. Quando ele entra dentro da prisão, olha a providência da graça de Deus. Dentro daquela prisão, o expositor da graça de Deus está na mesma prisão que ele. Ninguém consegue compreender o tamanho da graça e da providência de Deus. Ninguém nunca terá conhecimento, irmão, porque ninguém conheceu a mente de Deus para explicar a dimensão da providência do Senhor e os seus caminhos misteriosos. Porque de repente está entrando o Onésimo, ele entra como inútil, ele entra como prisioneiro, ele entra como um escravo fugitivo, mas de repente a minha Bíblia diz que agora o velho Paulo está dentro daquela prisão. Permita esse jovem pregador, irmão, sem ferir o texto, pensar toda essa cena juntamente com você. De repente entra aquele prisioneiro, agora aquele escravo fugitivo, e Paulo, transformado pelo evangelho, alcançado pela graça, irmão, ele não pode apontar, porque se ele aponta, ele vai esquecer que ele também já foi capturado pela graça de Deus. Então de repente eu penso, sem ferir esse contexto, que Paulo vai até ele e diz assim: ânimo, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido, porque teve um dia que tinha um homem que estava descendo a caminho de Damasco. Esse homem tinha cartas na mão para fechar o trabalho da igreja em Damasco. Só que de repente, quando ele está chegando próximo da grande cidade do mundo antigo, Damasco,
Antes que o sol alcance o seu maior resplendor de luz, há uma luz que é maior do que o sol. Há uma luz que transcende o poder do universo. De repente, esse homem é lançado ao chão. Eu imagino Paulo pregando para Onésimo. Eu imagino Paulo testemunhando para Onésimo aquilo que o evangelho efetuou e causou na vida dele. Eu imagino Paulo dizendo: não temas, resta alguma coisa para você ainda. E o que resta? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu tinha tudo para dar errado, eu tinha tudo para não conseguir, mas a graça de Deus ressignificou a minha vida, a graça de Deus transformou a minha história, irmão. Eu só quero fazer isso somente essa vez, com a permissão do pastor. Você não vai tocar em ninguém, nós não vamos quebrar o protocolo, mas olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: você tinha tudo para dar errado. Irmão, isso aqui não é pecado não, faz isso por favor. Você tinha tudo para dar errado, mas o evangelho mudou a tua história, o evangelho mudou a tua vida. Se o evangelho mudou a sua vida, levante a sua mão nesse momento e diga glória ao Deus do evangelho que transforma. Diga glória ao Deus que muda histórias. Diga glória ao Deus que muda histórias, que é uma prova que Ele muda. Algumas vezes Ele muda salvando, outras vezes Ele muda curando. Esse que vos fala, você vai entender alguma coisa agora. No ano de 1998, os médicos disseram para o meu pai e para minha mãe: o Emael não fala, o Emael não anda, o Emael não fala, o Emael não anda, porque o Emael tem uma doença degenerativa, uma doença chamada dermatomiosite. Agora eu sei que tem alguém que está entrando no Google e você tem todo o direito e procurando. Essa enfermidade dermatomiosite crônica é uma doença que atrofia e também prejudica as vias vocais e também pulmonares. Todo o meu pulmão, toda a minha musculatura estava comprometido. Pelo diagnóstico dos homens, pastor Sisak, eu não estaria aqui, e se estivesse, estaria vegetando ou em cima de uma cadeira de rodas, porque os médicos disseram para o meu pai, que é pastor em Campos do Jordão, porque a notícia mal vai na casa do pastor também. Eles disseram para o meu pai: o Carlos não anda e não fala se levantar. 7 vezes disseram para o meu pai: vai tombar, se prepara para o luto. Mas meu irmão, o Cristo que cruza a história, Ele entrou dentro da UTI de número 2, na UTI em São José dos Campos, no Hospital Policrim. Eu estou dando o nome do hospital, você pode perguntar a hora que quiser, mas eu sei que essa igreja crê no espiritual. Irmão, o Cristo que entrou dentro daquela UTI, Ele não pediu autorização para o médico, Ele não pediu autorização para a enfermeira. Ele disse: eu sou o Senhor da vida, eu sou o Senhor da vida. E eu estou aqui hoje para dizer para você que Ele cura, Ele salva, Ele muda a história pelo poder eficaz do evangelho da graça. Aleluia. Foi 5 anos sem andar, foi 5 anos, irmão, sem falar. A voz que tem para hoje é essa aqui, mas é essa voz que Deus está usando para dizer para você: eu posso transformar o cenário da tua casa, eu posso transformar o cenário da tua família, eu posso mudar a história da tua casa pelo poder do evangelho. Não é pelo poder dos amuletos, é pelo poder do evangelho, porque o evangelho aponta para Jesus, e é Jesus que salva, é Jesus que cura, é Jesus que batiza, é Jesus que dá vida. Glória ao nome do Senhor.
Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa casa. Eu sinto a graça renovadora de Jesus. Eu sinto a graça salvadora de Jesus entre nós. Se você sente essa graça, glorifique a Jesus porque você tem liberdade. Glorifique a Jesus porque Ele salva poderosamente. Aleluia. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque algumas vezes a graça é salvadora, algumas vezes a graça é restauradora, algumas vezes a graça é perdoadora, algumas vezes a graça é misericordiosa. Que é uma prova? Alguém aqui foi encontrado em algum momento da vida quando todos disseram: inútil, acabou, perdeu. Está aqui hoje salvo. Eu posso ir além, deve estar até aqui em cima. Aleluia. Alguém como eu recebeu um diagnóstico, acabou, já era, morreu. Irmão, eu estou aqui para dizer que Ele restaura a saúde. Alguém recebeu perdão quando todos já haviam condenado, quando todos já haviam dito: já era, esse aí está sentenciado a viver nessa vida. Mas de repente, todos nós somos Onésimo na trajetória da vida. Eu vou dizer algo para você, eu vou respeitar você. Eu sei que o nosso costume, irmão, abomina essas coisas, então eu vou falar por você. Prazer, eu sou Onésimo. Prazer, eu sou Onésimo. A graça mudou a minha vida. A graça mudou a minha vida. Lincoln, a graça mudou a nossa vida. A graça entrou dentro da nossa casa. A graça entrou dentro do ambiente da nossa família. Tem casa aqui, irmão, tem casa aqui que quase saiu no Fantástico por escombro, por derrota. Mas quer saber? Mais fantástico ainda foi o dia que a graça chegou. Foi o dia que a graça chegou. Aleluia. Graças a Deus que aqui não é o Raul Gil procurando calouros. Aqui não tem ele dando nota para quem canta, quem prega. Aqui não tem ninguém com prancheta na mão. Aqui não é lugar de dar nota. Aqui é lugar de dizer: graças pela graça. Graças pela tua graça. Aleluia. Eu sei, eu sou muito consciente, irmão, que eu não posso cantar. Se eu cantasse, duas coisas aconteceriam. Primeiro, você ia levantar. Segundo, você ia embora. Mas alguém cantou que a graça é maravilhosa. Alguém cantou que essa graça alcança o perdido. Irmão, mas antes da graça ser cantada, ela foi pregada. Ela foi pregada no madeiro, do homem que se entregou com 470 cortes em seu corpo, na haste de um madeiro que não era dele. Ele pregou com a própria vida, dizendo: eu estou perdoando Onésimo. Ainda tem chance para Onésimo. Resta uma história dentro da história de Onésimo. Eu imagino que Paulo está pregando. Eu já caminho para encerrar. Eu imagino Paulo pregando para aquele homem. Essa pregação foi tão poderosa. Essa pregação foi tão eficaz. Que de repente, o inútil, o escravo fugitivo, o que perdeu o nome e recebeu somente o preço do seu pecado e do que ele tinha cometido, agora ele voltou a ter a sua própria identidade. E a identidade dele foi ressignificada de uma tão grande força, que o pastor Paulo vai escrever acerca dele e vai dizer assim: Filemão, ele já foi inútil para você, mas para mim e para você, ele é útil novamente.
Eu acho interessante isso aqui, porque Paulo está dizendo, se para você ele não servia, a graça mudou tanto ele foi tão alcançado por essa misericórdia, ele foi tão poderosamente transformado, que ele é útil. Mas é interessante que ele é útil no ambiente que Paulo está. Paulo está onde? Na prisão. Mas a circunstância não foi capaz de inibir a utilidade que ele detém para o reino de Deus. Tem gente que diz assim, estou em tal ambiente e não posso ser útil. Estou em tal região, em tal localidade e não posso ser útil. Eu aprendo com Onésimo que a circunstância não molda o que eu posso fazer, mas eu posso transformar o ambiente pelo poder do Evangelho. A prisão não é maior do que a graça, mas a graça é maior do que a prisão. As algemas não é maior do que a capacidade de escrever para a vida, mas a vida é maior do que as algemas. Oh, glória ao nome do Senhor. Essa mensagem não é mensagem para jogar a cadeira para cima. Na verdade, é mensagem para você voltar na consciência e lembrar que na trajetória da vida, tanto eu quanto você era um Onésimo no caminho, mas de repente Deus enviou um Paulo que cruzou o nosso caminho. Paulo não fez outra coisa senão apresentar o amor de Deus. Paulo é uma representação do amor gracioso de Deus para com a humanidade, que ofereceu a mensagem, o verbo que transforma vidas, o Cristo de Deus. E o Cristo de Deus é tão poderoso que ele enviou o Espírito Santo, que é o Consolador, o advogado que está ao lado do Filho e do Pai, para restaurar os relacionamentos. Aleluia. Sabe o que Paulo é nesse texto? Sabe o que Paulo é nessa história? Paulo é um pacificador. Irmão, Deus vai colocar gente no teu caminho que não vai terminar de destruir a tua história, não. Deus vai colocar Paulo no teu caminho para te colocar alinhado com o propósito de Jesus. E o propósito de Jesus é vida na tua casa, é vida na tua família, é vida nos ambientes da tua história. Tudo que Deus quer é te moldar pelo poder da graça, é te moldar pelo poder da vida do Evangelho. Eu encerro. Paulo está escrevendo e ele diz: o que me move a pedir o que vou pedir é amor, misericórdia. Mas quando você recebê-lo, receba com amor também. E eu vou além, receba como se estivesse recebendo a mim mesmo. Meu Deus, isso é muito forte. Porque agora Paulo está constrangendo Filemão de forma educada. Paulo está dizendo para ele: eu sou prisioneiro, e como prisioneiro, eu não podia te pedir nada, mas eu sou de Cristo. E foi Cristo que salvou a tua vida, Filemão. Foi Cristo que salvou a minha. Eu sou teu pastor. Oh, glória ao nome do Senhor. E eu vou além agora. Eu sou velho, mas eu continuo sendo útil para o Evangelho, porque eu estou dentro da prisão, mas estou pregando. Eu estou dentro da prisão, mas estou anunciando. Eu estou dentro da prisão, velho, mas continuo dizendo: ele me encontrou a caminho de Damasco. Eu estou dentro da prisão, mas continuo dizendo: ele mudou a minha história. Oh, glória a Deus.
Irmão, eu tenho fé nessa noite para dizer junto com você que Deus vai mudar ambientes da tua vida. Eu tenho fé para dizer para alguém aqui hoje, o Evangelho vai mudar os ambientes da tua família. Se alguém disse que o Onésimo da tua casa já está destinado à morte, acabou, já era. Eu venho aqui nessa noite para dizer para você, Jesus está entrando dentro do ambiente e está dizendo, eu salvo, eu perdoo, eu restauro pelo amor da minha misericórdia. Bendito é o nome do Senhor. Irmão, eu sou pentecostal, eu só não tenho a voz do pastor Sisak, mas eu tenho, irmão, a mesma fé para dizer para você que Ele muda história, Ele muda história, Ele muda a tua história nessa noite. Oh glória! Tem alguém que está entendendo o que Deus está falando. Tem alguém que está entendendo o que Deus está falando. Nessa noite não tem anjo correndo. Nessa noite não tem taça. Nessa noite tem sangue de Jesus que perdoa pecado. Nessa noite tem misericórdia. Nessa noite tem graça. E eu dou graças, irmão, porque essa igreja gosta da Bíblia. Essa igreja gosta da palavra. E é pelo poder da palavra que nós estamos aqui, porque a palavra transforma a nossa vida. Bendito é o nome de Jesus. Eu te suplico, eu te solicito pelo amor, receba. Sabe quem que vai levar essa carta? Meu Deus. E o que eu vou falar aqui não é coisa da minha cabeça. Eu cito pelo menos duas fontes. Eu cito F.F. Bruce. Eu cito o Dr. Russell Shedd, que já descansa no Senhor. Ambos disseram de forma afirmativa que quem vai levar a carta é o próprio Onésimo. Aleluia. Sabe por que Paulo está dizendo para aceitar? Porque se ele não aceita, ele não recebe a carta. Se não recebe a carta, ele não vai ser desafiado a lembrar-se o que o Evangelho fez na vida dele. Sabe qual que é o perigo de desprezar Onésimo só porque ele errou uma vez? É que pode ser Ele que vai reanimar novamente a sua fé, te fazendo lembrar o que o Evangelho produziu na tua vida. Muitas vezes nós corremos o risco de desprezar Onésimo antes da hora. Muitas vezes nós corremos o risco dos discípulos que voltaram da missão, tinham pregado, tinham voltado de missão, prestaram relatório, mas o dia já estava avançado, chegaram em Jesus e disseram, manda a multidão embora. Sabe qual que é o risco de mandar a multidão embora, meu pastor? Se manda a multidão embora, o menino que tinha os 5 pães e os 2 peixes, ia embora também. Não despeça, alimenta. Não despeça, alimenta. Jesus está dizendo, receba Onésimo hoje, porque o Onésimo que você recebe é o mesmo Onésimo que foi recebido pela mesma mensagem e pela mesma graça poderosa que transformou a nossa vida. Eu encerro dizendo para você, por favor, por gentileza, com a permissão do nosso pastor, se coloque em pé. Mas se coloque em pé como o Onésimo transformado. Se coloque sobre os seus pés, lembrando do dia que o Evangelho cruzou o caminho da tua vida. Se coloque sobre os seus pés, recordando que um dia você estava preso como Onésimo. Se recorde que um dia você estava nos descaminhos da vida, mas o Deus do caminho veio na tua direção. Ele disse, eu sou o
teu caminho a partir de hoje. Eu sou o Senhor da tua vida a partir de hoje. Eu estou totalmente capacitado a mudar a tua história. Tem alguém aqui que foi transformado ou só eu? Tem alguém aqui que foi alcançado ou só eu? Oh glória, o altar também levanta a mão aqui, glória a Deus. A igreja adora Jesus, porque aqui, irmão, não tem ninguém melhor do que ninguém, porque escravo e senhor de escravo são o mesmo na presença do Cristo. Todos são alvos da mesma misericórdia. Bendito é o nome de Jesus. A família de Deus está introduzida. A família de Deus foi alcançada pela graça. Mas é certo que entre nós deva existir algum Onésimo que esteja afastado, algum Onésimo que ainda não foi alcançado. Eu te desafio, não pelo amor de Deus de mim mesmo, mas pelo amor salvador de Jesus, que aonde você está, se você recebeu essa palavra, e se você crê que o Evangelho pode mudar a tua vida, eu te convido, saia do teu lugar em nome de Jesus. Eu não vou dizer para você que tudo vai ser mil maravilhas, mas eu vou dizer para você, essa família, como eu, como cada um desses irmãos, todos nós fomos alcançados pela mesma graça. Eu quero te convidar, eu quero convidar alguém que está entre nós que queira reconciliar, alguém que está entre nós que queira aceitar a Jesus. Jesus está te chamando hoje. Jesus está te chamando através da minha vida, sim, mas dessa igreja, para mudar a história da tua vida. E se você crê no poder dessa palavra, e se você crê que Jesus pode mudar a tua vida como mudou a vida de Onésimo, eu te convido, sai do teu lugar em nome de Jesus, vem à frente. Hoje é o dia da tua mudança. Hoje é o dia da transformação da tua vida. Hoje é o dia que o Evangelho pode eficazmente transformar o cenário da tua vida. Essa mensagem exalta Jesus. Essa mensagem exalta o Evangelho. E quando o Evangelho é pregado, não corre-se o risco de errar na comunicação e na transmissão. Irmãos, nós não estamos aqui para avaliar, nós estamos aqui para ser porta-voz da mesma graça. Nós estamos aqui para dizer que o Evangelho pode mudar a tua vida hoje. Aonde está a vida que quer reconciliação? Aonde está a vida que quer se entregar arrependido a Jesus dos seus pecados, porque Deus perdoa. Deus perdoa. Deus perdoa poderosamente. Eu sinto a autoridade de Deus para dizer mais uma vez: aonde você está? Porque o Evangelho tem pressa de mudar a tua vida hoje. Existe alguém entre nós que quer se entregar? Existe alguém entre nós que quer reconciliar-se com Jesus? Eu sei que tem, porque o Espírito de Deus está dizendo ao meu coração. Ele está te chamando hoje para mudar a tua vida. Ele está te chamando hoje para mudar a tua história. Oh glória! Tem jovens entre nós que precisam reconciliar. Tem pessoas por inteiras que precisam se entregar, porque entregou metades. Hoje Deus quer mudar a tua história. Hoje Deus quer mudar a tua história. Que Deus lhe dê outras oportunidades. Nós temos um horário e eu vou cumprir, mas que o Evangelho alcance a sua vida. Eu só vou pedir, por misericórdia, todos aqui devem ter rede social. Quem aqui tem Instagram? Eu não vou pedir para você me seguir, não. Você segue se você quiser. Mas no meu Instagram, @CarlosEmael, eu tenho 2 livros digitais. Irmão, eu vou casar pela misericórdia de Deus.
Eu não vou pedir, irmão, lá na porta dos outros lugares, eu vou pedir aqui dentro. Compra meu livro, Teologia Intensiva, aprendendo teologia de forma simples e prática. A chamada de Deus e a juventude. Nós temos um terceiro livro escrito pela editora Santorini, de forma física. Você pode encontrar na editora Santorini, Pregação Cristocêntrica. Em menos de 2 anos, o nosso livro alcançou os 27 estados da nação. E Deus tem abençoado uma geração de jovens pregadores. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, pastor Sisak. Eu sou expressamente grato por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Eu não sou mais grato.